bichinhos. Também a gente veio pra zona rural gravar vídeo, né, cara? Esperava o quê? Interior de Porto Alegre. Ainda bem que ainda existe isso aqui, né? Pô, galera, hoje tentando responder a pergunta da esposa de um amigo meu, será que vale a pena comprar um Sonic? Tchê, se tu ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse botão aqui embaixo e te inscreve. Isso vai me dar uma baita ajuda. Então tá, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Esse é um carro que ele foi vendido só 3 anos aqui no Brasil, né? Foi de 2012 a 2014 e ele não caiu, parece que não caiu muito bem no gosto do público brasileiro. Até por isso a GM resolveu parar de importar ele, né? Ele vinha no início da Coreia do Sul, foi os anos de 2012 e 2013, e esse último ano aqui, que é o 2014, ele já veio do México, né? Ele é um carro de uma plataforma mais avançada que os carros brasileiros, tanto é que os testes de colisão, tanto da IIHS quanto do Euro NCAP, deram uma nota bem alta para ele. O Euro NCAP deu 5 estrelas. Só que assim, tem que considerar também, né, que a versão brasileira só veio com 2 airbags, só o frontal, né, enquanto que a versão europeia testada, ele tem airbag de cortina tanto para os passageiros dianteiros quanto para os traseiros, e no banco traseiro inclusive tem até o airbag lateral aquele, né, e assim, isso não veio nem como opcional aqui para o Brasil, né. Ele foi descontinuado basicamente por quê? Porque ele estava em concorrência com o Onix, né? E assim, enquanto o Onix hoje, por exemplo, vende quase 22 mil unidades por mês, esse aqui, nesses 3 anos, vendeu um pouco mais de 15 mil unidades, né? Então realmente era um volume muito baixo. Obviamente, né, quando o carro acaba sendo descontinuado, começam algumas preocupações. Por exemplo, vai ter peça, vai ter conserto, vão conseguir vender ele depois. Desvalorização. A desvalorização, como é que vai ser e tudo mais. Então acho que é isso que a gente quer dar uma olhada hoje. Vamos mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse carro e tentar responder a pergunta, né, da esposa do nosso amigo. Será que realmente vale a pena comprar ele? Bom, a primeira coisa que a gente quer mostrar é a questão do espaço interno, né? Então vamos começar aqui por trás e vamos ver como é que é o espaço para os passageiros que vão atrás. Até que não é tão apertado. Eu achei que era um pouquinho pior. Pra mim tá bom, pra ti eu acho que não tá muito bom não. Não, assim, não tem muito espaço para minhas pernas, né? Vocês podem ver que eu tô com as pernas encostadas nos bancos aqui, e eu tô com o banco regulado para mim. Mas eu achei que aqui essa altura do teto ia ser um pouquinho pior. O Gustavo já tinha me alertado sobre isso e na verdade é uma coisa que até é uma reclamação meio recorrente. É que esse vidro traseiro aqui, ó, ele vem até a parte onde a pessoa fica com a cabeça. E isso é uma questão de design, melhora a visualização para quem está dirigindo lá na frente e tudo mais, mas não é muito agradável para quem está aqui atrás, né? Eu acho que até numa questão de um acidente também não deve ser muito legal, tipo um capotamento, coisa do tipo, né? Porque tu fica com a cabeça exposta ao vidro, que vai com certeza quebrar e sei lá, né? E aqui a gente tá olhando o céu aqui e o sol na cabeça, né? O sol pegando na... Por mais que ele tenha esse detalhe aqui, né, que diminua um pouco o sol, se num dia ensolarado forte... Imagina, tu numa viagem aqui, o sol pegando na tua cabeça o tempo todo. E não tem como cobrir, né? Eu acho que esse é um assim detalhezinho... é apertadinho, né? Aqui, ó. Mas eu achei que até era pior. Esse aqui é a versão LTZ, né? Que na verdade em 2014 os sedãs que vieram foram só com a versão LTZ, só a top de linha, né? E esse aqui, mesmo sendo a top de linha, ele não tem, por exemplo, o encosto de cabeça para o terceiro ocupante. Apesar disso, ele tem o cinto de 3 pontas aqui no meio, né? Mas apesar disso, né, é um carro que já tinha Isofix naquela época, que é uma coisa meio rara, né, para os carros 2014. Então aqui embaixo ele tem os ganchinhos e aqui em cima ele tem aquele negócio para botar a alça, né, que prende as cadeirinhas também. Um outro defeito desse carro, que na verdade é uma questão de projeto, né, é que o túnel central dele é meio alto, assim, ele tem quase a altura do meu pé aqui. Isso deve dar o quê? Uns 10 centímetros de altura. E isso com certeza atrapalha uma pessoa aqui no meio, né. Bom, aqui na frente o espaço para os passageiros é bem maior e ele tem alguns itens de conveniência bem interessantes, né? Como por exemplo, ele tem o porta-óculos aqui do lado do motorista, ele tem os espelhinhos aqui, né, de conveniência, porém não tem iluminação. Infelizmente ele não tem luz de leitura, né? Ele só tem essa luz aqui central, não é a melhor dela, seria bom se tivesse aquelas luzinhas de leituras independentes. Mas ele tem, por exemplo, o sensor de chuva, né? Então ele liga sozinho o limpador de para-brisa aqui quando necessário.
O ar-condicionado dele é um ar-condicionado analógico, né? Com os botões físicos aqui e tudo mais. É uma coisa que, por ser o carro top de linha, é meio estranho. Ele vem com a versão MyLink primeira geração, né? E só veio nesse modelo 2014, nos anteriores não era essa versão. Como é a primeira versão do MyLink, ele na verdade é bem limitado, é bem simples, né? Ele não tem GPS, o GPS ele vai ter através do seu celular. Se tu parear o celular com ele, aí tu tem que usar o GPS do celular. Esse carro não tem câmera de ré, então também ele não vai servir nem para câmera de ré. Na verdade ele é um rádio com uma telinha só, porque também não toca CD, não toca DVD, nada. Então ele é bem simples mesmo. Mas assim, né, Gustavo, tem que considerar que se tu botar o aplicativo do celular, que tu consegue parear o teu telefone, tu consegue usar alguns aplicativos do próprio celular, o que já é bem melhor do que um rádio comum que não tem essa opção, né? Sim, claro. Outro ponto curioso de design desse carro é esse painel, né? O painel dele é o mesmo que foi adotado depois na linha do Cobalt e do Onix, porém, né, ele tem a grande diferença que assim, que ele é uma coisa parece meio solta, né? Ele é só uma coisa minimalista que assim, e não tem aquele acabamento enorme na volta e tudo mais. Isso me lembra bastante um carro de corrida, onde as peças são pequenas para realmente evitar peso, né? Mas talvez isso não tenha agradado muito ao público brasileiro, porque acharam que ele ficou meio difícil de leitura. Na verdade ele é tão fácil de leitura quanto o do Onix, só que por ser menor ele passa uma sensação um pouco diferente, né? O volante dele é equipado com os comandos do Cruise Control no lado esquerdo, e aqui desse lado os comandos do MyLink, né? Então dá para trocar a estação, dá para trocar a própria sensor de mídia e tal, e atender o telefone e fazer ligações, né? Bom, uma das grandes reclamações desse carro é o consumo. Os donos dos carros falam que ele faz em torno de 7, 8 km por litro. Porém, esse carro aqui é de um amigo meu, ele só anda na cidade e nós vamos mostrar ali no painel quanto que ele está fazendo. Isso até é bem engraçado, porque eu até discuti com o Gustavo, disse que não podia ser, né? Vocês podem ver aqui, ó, média de velocidade, 35,3, é média de cidade, né? E aí, o consumo dele, 10,1 km por litro, ou seja, tá realmente um tanto acima daquilo que as pessoas falam que ele faz, né? Porque já ouvi dizer que ele fazia 11 km por litro na estrada, isso andando tudo a gasolina. É um consumo realmente exagerado. Nesse caso aqui, 10 km por litro na cidade, é um consumo muito bom, né? Principalmente considerando que o cara mora a 5 minutos do trabalho dele, então o carro nem chega a esquentar direito, né, Gustavo? Eu acho muito bom, pela potência do motor, por tudo, assim, pelo porte do carro. Tranquilo, 10 km por litro eu acho que tranquilo. Talvez esse carro tenha sido meio um ponto fora da curva, né? Tem algum problema daqui a pouco no carro. Né? Bom, esse carro, embora seja a versão top, que é a LTZ, ele tem algumas coisas que são bem básicas, na verdade. Ele tem somente os 4 vidros elétricos e só um com One Touch, retrovisor com elétrico, né? E alguns outros só ABS, só airbag duplo, né? Que alguns carros na época, como o Fiesta, por exemplo, que era um concorrente dele, já tinha controle de tração, controle de estabilidade, 7 airbags. Então ele ar-condicionado digital, que esse aqui é um ar-condicionado analógico, ou seja, ele pecava em falta de alguns equipamentos naquela época, né? Que era basicamente o mesmo preço de um Fiesta Titanium, porém com bem menos equipamentos. E lá fora nos Estados Unidos, na verdade, tinha uma versão até bem mais completa que essa, né? Que era com motor 1.4 turbo e tudo mais, né? Só que eles não trouxeram para cá por uma questão de custo. Um dos grandes motivos que esse carro não vendeu bem aqui é que ele era mais caro, né? O consumidor não enxergava a diferença entre o Onix e ele, só que na verdade ele se tornava bem mais caro para quem adquiria o carro e tanto para a GM também que importava do México, né? Bom, o câmbio desse carro é o famoso câmbio de 6 marchas da GM automático, né? Ele tem aquela troca que é bem polêmica aqui para seleções manuais, que para mim não serve para nada, mas é um câmbio bem confiável. Essa aqui é uma versão anterior à que está sendo usada no Onix hoje, né? Se eu não me engano, esse aqui é o de primeira geração. E assim, ele tem a confiabilidade alta também, mas o atual já tem algumas melhorias em relação a esse, né? Uma coisa que eu achei bem legal aqui, que não vem mais nos carros brasileiros, é o isqueiro, né? Bom, sobre o acabamento do painel, ele também não tem nada de soft touch, né? Ele é um plástico um pouco mais duro, como é o padrão dos carros brasileiros, porém ele tem uma textura diferente, né? E com uma cor diferente. Então ele tem um painel em 2 cores que parece ser mais premium, assim, o acabamento. Porém, continua sendo com plástico duro. Inclusive nas portas também é tudo plástico, não tem nenhum tecido, só que como ele tem essa dupla cor, assim, parece uma sensação de ser um carro mais pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Outra coisa muito bonita é os bancos, eu acho, pelo menos, né? Os bancos tem esse
furadinho aqui no meio, assim, que para ter uma sensação de ser um carro mais caro do que realmente é, né? Além da gente ter o encosto aqui de braço pro motorista. Como Pena que é só pro bom. motorista, né? Poderia ser pro passageiro também. Mas de resto, assim, ele parece ser um carro bem comum, assim, sabe? Sem grandes atrativos, né? Então tá, pessoal, hoje eu vou levar vocês pra dar uma volta, já que o Felipe deixou. Felipe deixou, até parece, né? Isso aqui eu não gosto, tá? Quando eu dirigi já tinha visto. É muito alto isso aqui, ó. Olha aqui. Fala isso. O bom era aqui, ó, tá vendo? Uhum. Aqui, nessa altura aqui seria o bom, ó. Uhum. Ele é muito alto. Assim, o painel do carro eu acho... Pessoal, tem gente que não gosta, reclama de leitura e tal. Eu acho muito legal, gosto muito ali, o painel digital, com a parte com o conta-giro analógico, parece um painel de moto, vamos dizer assim, né? Ele é inspirado, né, em painéis de motocicletas, né? Eu acho muito legal isso, essa parte, assim. Não vejo um problema. Cara, agora uma coisa que eu percebi aqui quando tu tava descendo essa lomba é que ele segurou rápido no freio motor, né? Aham. Que interessante isso. Normalmente os carros automáticos que a gente pega não tem esse freio motor assim tão rápido, tão forte assim. Bom, assim, o volante ele é forrado em couro, né? Tem uma pegada bem boa e a direção ela é hidráulica ainda, né? Para os padrões de hoje, ela é um pouco mais pesada, né? Porque normalmente os carros atualmente estão vindo com direção elétrica, que são bem leves, mas não incomoda, né? Ela só não é tão leve quanto uma elétrica. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que eu li bastante comentários de que a suspensão dele era meio rígida, meio firme e tal. Eu não tô achando isso, né, Gustavo? Não. Ela é uma suspensão assim, claro, não é um Galaxy, né? Não é um troço assim extremamente confortável, mas ela é até mais macia do que muitos carros da GM atual, né? Bom, assim, pessoal, o câmbio é aquele conhecido já da Chevrolet, né, de 6 marchas, porém é uma geração um pouco mais antiga, então uma geração anterior. Então ele é um pouquinho, parece ser um pouco mais lento, né, mas nada que seja um grande problema de funcionamento. Eu diria assim que eu percebi aqui na carona, né, que ele não é tão suave na troca das marchas quanto o atual, né, de segunda geração, que está sendo usado no Onix e toda a linha brasileira da GM, né. O de terceira geração do Cruze, então é melhor ainda, né. Mas assim, não é um câmbio ruim. Ele só não é tão evoluído quanto esses outros, né? E o motor, assim, ele tem uma resposta bem boa. Vamos dar uma acelerada aqui agora. Reduziu marcha, acelerando. Motor condizente com a categoria. E aqui nós estamos andando aqui, continua fazendo 10 km por litro. Então... eu realmente não sei. Eu espero que esse marcador esteja realmente certo, porque isso mostra, né, uma visão totalmente diferente da reclamação clássica desse carro, que ele era gastador. O que eu realmente acredito que não é 100% exato, mas também não é tão longe disso, né? Os controles aqui são bem próximos, bem ergonômicos aqui. Eu consigo acessar o MyLink tranquilamente aqui. Consigo também o ar-condicionado também acessar tranquilamente. Os botões aqui no volante são bem intuitivos, bem simples. Resumindo, ergonomicamente muito bom. Não tem muito barulho interno, né? Tu achou o barulho interno? Cara, tem uns barulhinhos sim, lá atrás, eu não sei o que tem solto lá atrás, né? Talvez seja até alguma coisa que esteja solta no porta-malas. Mas tem uns barulhinhos internos, mas aqueles barulhos mais chatos de painel, né? Que é o que acontece com todos os carros nacionais, né? Ele não tem nenhum plástico solto aqui no painel, porta, ou seja lá o que for. O que já demonstra, né, que a qualidade de construção desse carro é superior à média nacional. Tá, meu, tu podia deixar eu dirigir um pouquinho também, né? Tá, vamos parar aqui então. Traz criança. Eu acho que a impressão do Gustavo com relação à direção hidráulica, ela é bastante condizente, assim. Ela não é pesada, né? Nem de perto parecida com uma direção sem assistência, ou até mesmo o Logan, né? Que o Logan da versão antiga, ele era muito pesado. Muito. Mas ainda assim é uma direção bem mais pesada do que o normal, né? Do que uma direção elétrica atual. O desempenho desse carro, assim, ele é bom. As retomadas dele são bem boas, realmente. O Gustavo falou certinho, ele tem força e potência necessária, né, para a utilização. A única coisa que eu realmente percebi é que algumas trocas de marcha não são tão suaves quanto as gerações novas do câmbio. Mas, de novo, né, tudo é uma questão de evolução. E ele não é ruim, tá? Ele é bem suave, bem melhor do que muitos câmbios automáticos dessa época. Eu acho que de uma maneira geral, assim, né, Gustavo? Não sei se tu concorda comigo, mas esse carro é um carro bom. É um carro que está numa faixa de preço aí do mesmo ano do Onix, né, que é um carro que, por mais que venda muito mais, ele tem uma qualidade bem inferior a ele.
A qualidade de construção do Onix não é tão boa quanto desse daqui. Sim, esse carro é um carro superior, é um nível superior ao Onix. Exato, né? Exato. E eu acho assim, ele já desvalorizou muito pelo fato de ter saído de linha, né? E claro que ele vai desvalorizar mais, mas quem comprar hoje não vai perder tanto dinheiro com isso. Quais são os riscos? O risco é tu ficar sem peça, né? Não que tu vai ficar pela vida inteira. A GM até 2024 ela é obrigada a trazer peças de reposição para ele. O problema é que isso pode demorar. Então, se por exemplo tu bater o carro, peças de acabamento às vezes levam mais de 30 dias para chegar. E isso nem sempre é muito agradável, principalmente para quem precisa do carro, né? É um carro que tem um espaço relativamente bom, né? Tanto no porta-malas quanto interno. Lá atrás tem aquela questão do vidro, né? Que não é muito agradável, mas assim, também se tu tiver crianças não vai te incomodar tanto, porque não vai ficar tão perto do vidro, né? O consumo dele era uma das grandes preocupações, porque eu ouvi falar muito mal. Pelo que está mostrando aqui no painel, esse aqui não gasta tanto assim quanto falaram, né? Eu já diria que está num consumo muito bom, perto da média atual, inclusive, né? E assim, para o que se propõe o carro, pela quantidade de componentes que ele tem, hoje, desvalorizado, ele está valendo muito a pena. Na época, né, que ele era vendido, novo, 0 km, a GM dava muito desconto, dava muitas condições especiais. Esse aqui ele comprou inclusive por causa das condições, né? Pagava metade e o resto em taxa zero, a perder de vista praticamente, né? Isso, na época eu fui com ele comprar o carro e a gente ficou em dúvida entre... A gente, que eu digo que eu tava junto, né? Entre esse carro e o Fiesta Titânio. O Fiesta tinha muito mais itens, como os airbags, os controles eletrônicos e tudo mais. Porém, esse carro aqui tinha uma condição de compra melhor para ele, né? Com taxa zero e outras coisas. E ele resolveu optar por esse carro aqui. Assim, a mecânica dele também é uma mecânica extremamente confiável, né? O motor dele é um motor super moderno, é um motor que não costuma dar problema. A suspensão dele também é uma suspensão boa, apesar de ser um carro importado, é uma suspensão bem adequada para o nosso solo, nosso território, né? Então assim, de uma maneira geral, se quiser comprar, o grande risco mesmo é o fato de talvez não conseguir peça com tanta facilidade. Isso que eu acho que é o pior de tudo nesse caso, né? Tranquilamente eu comprei esse carro, teria esse carro. Eu gostei muito, eu já tinha andado desse carro algumas outras vezes, né? Sempre gostei desse carro e eu acho bonito, acho um design bonito, acho diferente, os faróis são diferentes, esse painel é diferente. Eu acho muito, muito bacana o carro, eu teria sem problema nenhum. Eu já prezo um pouquinho mais pela disponibilidade de peças, né? Então eu talvez pensaria 3 vezes antes de comprar. Mas não é um carro ruim, bem pelo contrário, ele é um carro que está acima da média em relação a outros de mesmo valor de mercado, né? Então tá, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, uma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. Valeu? Então tá, valeu. Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não esqueça de se inscrever no meu canal. E se quiser acompanhar novidades, pode também curtir a página no Facebook e seguir ela no Instagram, né? Ali eu vou começar a postar novidades, erros de gravação e, enfim, outras curiosidades que vão acontecendo ao longo das filmagens.